Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Que mudança, né, pessoal? Quem diria, né? Um calor de vulcânico, né, pessoal? Um calor vulcânico que estava 40 graus e agora caiu a temperatura para 10 graus, né, pessoal? Então tá bem fresquinho, a gente anda procurando solzinho para lagartear, né? Aproveitei e vim fazer umas graveteadas, né, pessoal? Juntar uns gravetos de lenha de mato, que é muito bom para principiar o fogo. E à noitinha, se fizer frio, não dá jeito no fogão a lenha, né, pessoal? Fazer uma feijoada para semana, né? Fazer a comida dos pierros, né? Já ativar um doce de abóbora, né, pessoal? Fazer uma chiminha de abóbora. Então as caninhas de taquara são muito boas, né, pessoal? As cascas de taquara é muito bom para principiar fogo no fogão a lenha, nas lareiras, né, pessoal? Então sobrou umas lenhas, umas acácias secas, sobrou do inverno, a gente tem lenha, né? Mas para principiar o fogo tem que ter uns gravetos, né, pessoal? Então, como tá abalada a natureza, né, pessoal? A gente sempre tocando na mesma tecla, né? Os calores de 40 e poucos, né, pessoal? Sensação térmicas de bem mais, né? E no outro dia, agora, né, veio uma garoa muito pouca, mal molhou a terra, aqui para nós foi pouca chuva, né, pessoal? Mas já deu uma refrescada, né, pessoal? Um refrigério, né? As galinhas, as aves estavam tudo de bico aberto, tudo abobados, os bichos, né? Os animais de pelo sofrem, como os cachorros, felinos, né? Então só gratidão, né, pessoal? Deus é bom em todo tempo, né? Mas esse friozinho aí que antecede o outono, né, pessoal? Agora dia 21 de março entrou o outono, já vai pro lado do inverno, já faz uns frios, né? Estavam falando que geou, né? Que se formou geada em alguns lugares mais baixos. Mas aqui fez 9 graus, né, pessoal? Mas aqui se forma geada com 2 graus, se forma geada em lugares baixos, né? Mas diz que tem locais no Rio Grande aí que se formou geada, né, pessoal? Então, a natureza tá assim, né, pessoal? Nosso Rio Grande, a natureza não marca hora nem tempo, ela vem mesmo, né? Quando é chuva é bastante chuvarada, né? Quando é estiagem é falta d'água, né, pessoal? E quando é frio intenso, né? Então o gaúcho está sempre peleando com alguma coisa, né, pessoal? Então hoje o videozinho a gente vai estar falando, né, pessoal, sobre o nosso Rio Grande, nossos costumes e culturas, falando dos xangueadores, né, pessoal, que depois se derivou os gaúchos. Então é isso aí, né, pessoal? Dando continuidade no vídeo, a gente anda procurando o solzinho, né? Vai ser 8 horas da manhã e tá fresquinho mesmo, né, pessoal? 9 graus. Então à tardinha a gente chega e já tá arrumado já, né, pessoal? Os gravetos, se fizer um friozinho assim, dá para fazer um fogo, né, pessoal? Para fazer um doce, uma feijoada. Então é o primeiro fogo depois que terminou o inverno, né, pessoal? Dá uma ativada no fogão de lenha para não ficar muito parado, senão enferruja, né? Então é isso aí, né, pessoal? Falando das raízes sul-rio-grandense, falando dos xangueadores, né, pessoal? Então os xangueadores eram homens, né, rurais de campo, né, pessoal? Lá nos meados de 1720, 1728, né, que eram os espanhóis e portugueses que dominavam o Rio Grande, né? Mas a maioria dos xangueadores eram espanhóis, né, de origem espanholas, que prestavam serviço para os portugueses, né, pessoal, que estavam dominando o Rio Grande, né? E também tinha muitos mestiços, né, como os índios, né, pessoal, os guaranis, charrus, que foram dando essa cruza com os hispanos, né? Então os xangueadores eram homens das lides rurais, né, pessoal? Então eles não tinham na época, na região do Pampa, a agricultura era precária, não existia agricultura, né, pessoal? Nem plantas, né, grãos, nada. Então tudo era derivado do gado, né? Na região do Pampa, a introdução do gado, né, pessoal? Então o que valia muito era o couro, né? E os sebos. Então esses xangueadores, eles eram considerados moços perdidos, né, pessoal? Eram como malevas, bandoleiros, né? Então eles saqueavam, faziam contrabando, né? Então tem lugares que predomina o nome deles. Aqui no Aceguá tem um riacho, um arroio que cruza com o nome de Los Ladrones, né, pessoal? Onde se acampavam, né? Na bacia do Rio Negro aqui, né, pessoal? Que fica tudo onde vai sair pro lado da Argentina e do Uruguai, né, pessoal? Da onde se formou os xangueiros, depois vindo os gaúchos, né? Então foi tudo aí na província de Santa Fé, né? Que tem a origem ligada na Argentina, né, pessoal? E na banda oriental, né? Os castilhanos do Uruguai, que se predominou o gaúcho para depois o gaúcho. Então o gaúcho primitivo era o xangueador, né, pessoal? Eles usavam a vestimenta, era
chapéu pança de burro, né, pessoal? Eles tiravam a barrigueira do burro ali, da mula, né? Botavam num palanque assim, né? Num moirão, para fazer o chapéu pança de burro, né? Era um chapéu bem rústico assim, né, pessoal? Um cinto de couro cru e as botas eram garrão de potro, né? Os animais que morriam, eles abatiam, tirava a parte de baixo do garrão do cavalo, né? Do potro mesmo, para fazer as botas bem indígenas, assim mesmo, bem rústica, né, pessoal? Era bem rudimentar, os xangueiros, né? E eles, a arma deles era uma faca, né, pessoal? Eles chamavam de caxerengue e uma lança meia-lua, né? Uma lança meia-lua com fio por dentro, né, pessoal? Que é onde eles vinham correndo a cavalo e passava a lança no garrão dos animais, os animais caíam, né? Não conseguiam andar, aí eles abatiam para saquear, roubar couro e levar até Rio Grande depois, né, pessoal? Então, José Saldanha, né? José Saldanha foi um líder deles, né, pessoal, na época dos gaúchos, né? Então, era tudo assim, né, pessoal? Era formado com 30, 40 homens, né? Fazia o bando e saía, né? Fala uns livros, contam também, né, pessoal, que é derivado do disco de arado, né? Que depois começou a surgir o trator, isso faz uns 300 anos atrás, que um cigano, né, pessoal, descobriu o disco do arado, que é onde fazem a parrija, né? E onde fazem as comidas, né, pessoal? Uma hora a gente vai estar fazendo um fogo e fazendo um disco de arado, os pratos, as iguarias da época, né, pessoal? Que é onde fazia né, o arroz carreteiro, dá para fazer no disco de arado, né? Dá para fazer feijão tropeiro, arroz com linguiça, as parrijas que eles chamavam, que é toda a espécie de carne feita no disco ali, né, pessoal? O entreveiro, que o entreveiro é todos os tipos de carne, né? Suína, de gado, coração, de frango, tudo junto, né, pessoal? E depois colocado, né, para rechear em pãozinho francês, pãozinho X, assim de X, né? Recheia com entreveiro. Então o entreveiro é uma mistura, né, pessoal? Uma misturada, assim, de restos de carne. Contam os livros que foi um cigano que achou esse disco, né, pessoal? E depois da sobra de um casamento, no dia oposto, né? Ele pegou os restos das carnes e fez o tal entreveiro ali, né? Que deu origem ao entreveiro. Mas é um prato que vem daqui dos argentinos e do Uruguai, né, pessoal? Que é a parrija, né? Então o disco de arado é muito usado, né, pessoal? Que faz uma comida boa, né? E agora fazem com fogos a gás, né? Mas o bom é num fogão de lenha ou num fogo de chão, com lenhas, né, nativas de mato, né, pessoal? Que é várias comidas, várias espécies de iguarias feitas no disco, que fica muito bom, fica delicioso, né, pessoal? Dá para fazer chuleta também, né? Das 2, 3 seladas assim no fogo, na chapa quente do disco, né? Dá para fazer chuletinha de pescoço de ovelha. A iguaria que quiser, né, pessoal? Até peixes também, né? Tem parrijas que vai só tipos de peixes. E depois dá para acrescentar o arroz e fazer o que quer, né? No disco, né, pessoal? Então é uma comida com um paladar bem diferenciado, né? E bem rústica, que vem do tempo bem antes dos tropeiros, né, pessoal? Que conta a história que foi um cigano argentino que achou esse disco de arado e botou as carnes e começou o primeiro entreveiro ali, né, pessoal? A primeira parrija, né? Então nesse tempo aí, né, pessoal, os xangueadores é que deu origem aos gaúchos, para depois os gaúchos, né? Então eles eram, né, depois esses gaúchos foram, né, dominados pelo Rafael Pinto Bandeira, né, pessoal? Que pelo cargo de posto militar que ele tinha, ele liderava, né, os gaúchos, né, pessoal? Então a carne do rebanho era, a luta, a sobrevivência era pelo couro, né, pessoal? Que aí depois nas mulas, levavam de mulas e de carreteiros até Rio Grande, né? No porto de Rio Grande, que aí trocavam pelos mantimentos, né, que eles precisavam, né, pessoal? Que era o café, né, o querosene, né, e roupas. Então era tudo trocado, né? A plata era difícil, né, pessoal? O dinheiro era difícil, né? E a moeda que existia na época era tudo ouro, né? Era as patacas, né? Que chamavam de pataca. Os patacão eram as moedas de ouro, as maiores, né, pessoal? Depois tinha várias espécies, tinha umas menores também, né? Estrelina, esdralina, que chamava estralina, que era tudo ouro, né, pessoal? A moeda não tinha valor, eles compravam em moedas de ouro, né? Tinha umas grandes, as patacas, as esterlinas,
que eram as menores, e umas bem pequenas, né? Então conta, o gaúcho tem as histórias e lendas, né, pessoal? Mas tem histórias verdadeiras, né? Que diz quando os escravos faziam aqueles muros de pedras, que dava essas guerras, né, pessoal? Pouco antes dos xangueadores, as guerras guaraníticas, e as guerras, a Revolução Farroupilha, que os donos de estâncias fazendeiros ficavam com medo de perder, né, o patrimônio que tinham, botavam numa panela de ferro e mandavam os escravos enterrar, né? Sempre embaixo de algum pé de figueira, né, que é predominante na região até hoje, um pé de umbu. Então enterrava essas panelas de pataca e de ouro, de esterlina, né, pessoal? Tampada ali para não perder dos saqueadores, né, que era muitos saques, né? Então era a luta por terra, né, pessoal? Cada palmo de terra era disputado no material bélico, né, pessoal, que existia na época, que era a lança, né? Os canhões eram precários, lançavam pedra, depois fizeram o canhão com pólvora, era mais lanças, né? E usavam muito essas lanças meia-luas, né? Que essas lanças meia-luas eram para abater o gado, né? Abater o cavalo, para tirar as botas, garrão de potro e abater os bovinos para pegar o couro e o sebo, que valia muito, né, pessoal? Aí bem depois que formou os gaúchos e os gaúchos, que aí começou a vir os imigrantes que começaram, né, a desbravar as terras e trazer sementes e fazer arados a boi, arado a cavalo e plantar os primeiros grãos, né, pessoal? Foi como o trigo, né, o milho, que o índio depois começou com os jesuítas, né, começaram, mas então a origem dos xangueadores que deu origem aos gaúchos, né, pessoal? Então era isso aí, né, pessoal? Vai falar da nossa cultura, né, dos nossos costumes, tem muita coisa, né, pessoal? Tem bastante assunto, né, e bastante conteúdo. Então fica uma dica de leitura, né, pessoal? Com a internet hoje tem facilidade, a gente vai no Google ali, pesquisa o que quer no YouTube, na própria plataforma aqui, né? Mas é muito bom a leitura, né, pessoal? Os livros, né? Eu gosto muito de leitura, então dicas de leitura para, né? Tem um livro muito bom, né, pessoal, que é Fábulas Gaúchas, né? Que é de uma abagense, né, da Gleice Martins, que ela escreveu o livro, né, das coisas vividas no campo, que ela é rural, né? Então é um livro muito bom, fica essa dica aí para leitores, né, pessoal, quem quer ler. Um livro bem antigo, Fábulas Gaúchas, né, de Gleice Martins. Uma abagense que vive no campo, né, pessoal, que viveu no campo, que sabia as lidas, né, e as nossas histórias, pesquisadoras da cultura gaúcha, né? Então é isso aí, né, pessoal? Curta, compartilhe, deixe seu joinha, né? Depois outro vídeo a gente vai fazer uma hora que tiver friozinho, tem que estar frio, né, pessoal? Que não terminou o verão ainda, né? A gente vai fazer uma iguaria no disco de arado, né, pessoal? Num fogo de chão, que é muito bom isso aí, né? Que o gaúcho aqui, o povo rio-grandense usa bastante, né? E cultiva bastante, né, essas culturas do feijão tropeiro, do carreteiro. Então era isso aí, pessoal. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fiquem todos com Deus.